E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Halloween tá chegando e hoje eu resolvi contar alguns casos não resolvidos que aconteceram nessa data, que atualmente é uma festa inofensiva e o único dia do ano em que ter medo é divertido. Só que já aconteceram muitas coisas perturbadoras no dia 31 de outubro, como assassinatos e desaparecimentos misteriosos que permanecem sem solução até hoje. Nas primeiras horas do Halloween de 1981, um casal de Manhattan chamado Ronald Sisman e Elizabeth Platzman foram assassinados em seu apartamento. O casal foi espancado e alvejado com tiros na cabeça e o apartamento deles foi saqueado. Havia rumores de que Ronald estava envolvido com drogas, então as autoridades inicialmente acreditavam que esse era o motivo das mortes. Mas daí, um cara que estava preso dedurou seu companheiro de cela e falou que ele estranhamente previu esses crimes semanas antes e que esse cara só podia estar envolvido com essas mortes. Sabe quem era o tal presidiário que previu o crime? David Berkowitz, o filho de Sam. Em 1977, David foi condenado por uma série de tiroteios que tiraram a vida de 6 vítimas e deixaram outros 7 feridos. Sempre houve especulações de que ele estava envolvido com um culto satânico e, de acordo com um informante, David falou que seu culto planejava entrar em uma residência do bairro onde tudo aconteceu no dia do Halloween e lá eles fariam um ritual de assassinato atirando na cabeça de um casal e saquearia o lugar para remover evidências incriminadoras. Quando questionado sobre isso, David negou tudo e nenhuma evidência foi encontrada para apoiar as alegações contra ele. Mas uma coisa era estranha. David forneceu uma descrição muito precisa de como era o apartamento das vítimas. Acontece que, até hoje, ninguém sabe se os assassinatos desse casal tinham mesmo algo a ver com o filho de Sam, e o caso ainda não foi resolvido. Agora vamos passar para o Halloween de 2001, quando Cindy Song era uma estudante sul-coreana de 21 anos que estudava na Universidade Estadual da Pensilvânia. Na noite de Halloween, ela se vestiu de coelha e participou de uma festa de Halloween em uma boate no State College. Ela curtiu a noite toda com suas amigas e chegou em seu apartamento às 4 da manhã. Pelo menos essa foi a hora que ela foi deixada lá e também foi a última vez que ela foi vista. Depois que Cindy foi dada como desaparecida, uma busca foi realizada em seu apartamento. Não havia sinal de arrombamento, nada estava fora do lugar. Muitos de seus pertences, incluindo os cílios postiços de sua fantasia, estavam lá, indicando que ela tinha mesmo sido deixada em casa, mas o que aconteceu com ela depois? Uma testemunha relatou ter visto uma mulher parecida com Cindy no distrito de Chinatown, na Filadélfia. Essa mulher estava dentro de um veículo com um homem não identificado e estava pedindo ajuda. 2 anos depois, surgiu outra pista em 2003. Um homem chamado Hugo Marcos Selensky foi preso porque foram encontrados restos mortais de 5 pessoas enterradas em seu quintal. Embora nenhum desses restos pertencesse a Cindy, um informante disse à polícia que Hugo e um cúmplice chamado Michael Jason sequestraram, estupraram e assassinaram Cindy, depois enterraram seu corpo em um outro local. Os restos mortais de Michael, o suposto cúmplice, foram encontrados também no quintal de Hugo e o informante falou que até pouco tempo antes de morrer, o assassino guardava as orelhas de coelho da fantasia de Cindy como lembrança. Até agora não foram encontradas evidências para ligar Hugo ao desaparecimento de Cindy, mas em janeiro de 2014, os restos queimados de mais de 1 dúzia de pessoas foram encontrados enterrados em sua propriedade. Nenhum deles era de Cindy e ela continua desaparecida,
Quanto a Hugo, foi condenado à prisão perpétua e ainda é considerado suspeito nesse caso. Na noite de Halloween de 1977, em Oklahoma, os pais de Nima Louise Carter, de 1 ano e 7 meses, colocaram sua filha em seu berço e foram dormir. Mas na manhã seguinte, ela não estava mais lá. Ela tinha sumido. Como as janelas do quarto de Nima estavam trancadas, é possível que o sequestrador estivesse esse tempo todo escondido no quarto e saiu no meio da noite com a menina enquanto seus pais dormiam. Um mês depois, um grupo de crianças estavam brincando em uma casa abandonada a 4 quadras dali, quando abriram a geladeira da casa e o corpo decomposto de uma criança caiu. A criança foi identificada como Nima e a causa da morte foi sufocamento. Mas era bem estranho, porque um crime muito semelhante ocorreu na mesma cidade pouco tempo antes, em abril de 1976. 2 irmãs gêmeas de 3 anos, Mary e Tina Carpenter, foram atraídas para fora de sua casa e confinadas dentro de uma geladeira em outra casa abandonada. Quando as irmãs foram encontradas 2 dias depois, Mary tinha sufocado, mas Tina, a outra bebê, conseguiu sobreviver e falou que quem havia sequestrado elas era sua babá, uma adolescente chamada Jacqueline Rubox. Porém, a declaração da criança não foi levada em consideração porque ela só tinha 3 anos de idade e foi considerada não confiável. Além do que, não haviam provas suficientes naquele momento contra a babá. Essa mesma babá também tomou conta da pequena Nima Louise. Ela era uma suspeita óbvia do assassinato de Nima, mas, de novo, não havia provas e anos depois, Jacqueline foi finalmente acusada do assassinato de Mary Carpenter e foi condenada à prisão perpétua. Ela morreu na prisão de câncer de fígado em 2005, mas nunca admitiu se estava envolvida no crime contra Nima Louise. Chen Weiss era um garoto judeu ortodoxo de 15 anos que frequentava uma escola secundária em Nova York. Na manhã seguinte ao Halloween de 1986, toda a escola ficou ensandecida quando Chen foi encontrado morto no chão de seu dormitório. Ele levou vários golpes no crânio com uma faca, mas essa faca não foi encontrada. Aliás, nenhuma evidência foi encontrada e muito provavelmente nem teve luta. Parecia que ele foi pego desprevenido em sua cama e não teve como reagir. Chen era um garoto muito querido. Ninguém conseguiu descobrir o motivo do crime. Havia sinais de que o assassino estava familiarizado com os costumes religiosos do judaísmo ortodoxo, porque na noite que ocorreu o crime, estava muito frio e a janela do quarto de Chen estava aberta. E esse é um costume que muitas vezes é feito para deixar o espírito da pessoa falecida sair. Depois do assassinato, um rabino da escola deixou uma vela memorial para queimar no quarto de Chen. 2 dias depois, uma segunda vela foi colocada, mas ninguém admitiu ter colocado essa vela lá. E não haviam sinais de entrada forçada no dormitório. Provavelmente o assassino tinha livre acesso a ele. Depois, um outro aluno disse que na noite em que Chen foi morto, ele acordou com alguém saindo de seu quarto e a porta estava aberta. Será que o assassino entrou no quarto errado antes de achar o quarto de Chen? Depois de 36 anos, as autoridades nunca foram capazes de encontrar um suspeito ou qualquer resposta sobre por que Chen Weiss foi assassinado de forma tão brutal naquela noite gelada de Halloween. No Halloween de 1979, o corpo não identificado de uma jovem foi encontrado em um bueiro nos arredores de Georgetown, no Texas. A vítima parecia ter 20 anos e tinha sido abusada sexualmente antes de ser estrangulada. Ela estava nua e a única pista para sua identidade era um anel prateado em formato oval e um par de meias laranjas. Por isso, o apelido dessa jovem misteriosa ficou como Orange Socks.
meias laranja. Anos depois, o serial killer Henry Lee Lucas confessou o assassinato da Orange Socks. Ele foi condenado à morte pelo crime em 1984, mas depois ele disse que falou aquilo para ter uma confissão porque ele queria se beneficiar de sua sentença comutada. De fato, as novas investigações mostraram que Henry estava trabalhando na Flórida no dia do assassinato e ele era conhecido por confessar assassinatos que nunca cometeu e ninguém tem certeza de quantas pessoas ele realmente matou. Henry Lee Lucas morreu na prisão em 2001 e quanto a Orange Socks, foi finalmente identificada 40 anos depois, agora em 2019, como Deborah Jackson. Comenta aqui se vocês querem que eu traga esse caso detalhado em um vídeo. Aliás, qualquer um dos casos de hoje ou de outros vídeos de listas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo, deixa aqui nos comentários. Aproveita e deixa um like se você está gostando desse vídeo, que ajuda demais o YouTube a entender se recomenda ou não para outras pessoas. Agora vamos ao próximo caso de Halloween. Na manhã de 1º de novembro de 1980, um motorista de caminhão descobriu o corpo nu de uma adolescente no condado de Walker, Texas. A vítima tinha sido abusada sexualmente antes de ser espancada e estrangulada até a morte. Como a jovem nunca foi identificada, ela ficou conhecida como a desconhecida do condado de Walker. Estima-se que ela tenha sido assassinada várias horas antes de ser descoberta e uma história começou a surgir para essa garota, quando testemunhas se apresentaram para relatar que estiveram com ela na noite de Halloween. Essa desconhecida teria pedido a várias pessoas instruções de como chegar na prisão de Ellis, alegando que ela tinha planos de visitar um amigo lá. No entanto, quando sua fotografia foi divulgada entre os presos, ninguém a conhecia. Mais tarde, naquela noite, uma garçonete de um restaurante de beira de estrada contou que viu alguém semelhante à desconhecida. A menina falou que tinha 19 anos e que seus pais não se importavam com ela. Desde que essa garota foi morta exatamente um ano após o assassinato de Orange Socks, e havia inúmeras semelhanças entre os dois crimes, Henry Lee Lucas também foi considerado um possível suspeito. No entanto, nunca houve qualquer evidência para ligar o serial killer ao assassinato, e a desconhecida do condado de Walker permanece não identificada. Em 1982, Marvin Brundtland, de 69 anos, morava com sua esposa Ethel, em Iowa. No Halloween daquele ano, eles estavam distribuindo doces para crianças em sua casa, quando, em certo momento, eles atenderam a porta e havia um homem usando uma máscara. Ele disse: "Doce ou travessura? Passa o dinheiro ou eu vou atirar." O casal pensou que alguém estava fazendo uma brincadeira de Halloween e tentaram puxar a máscara do homem, mas ele não deixou e entrou na casa, sacou uma arma e exigiu que o casal o levasse para o porão e abrisse o cofre. Os dois ficaram desconfiados, pois poucas pessoas sabiam que eles tinham um cofre no porão. Por essa razão, Marvin ainda estava convencido de que um amigo estava fazendo uma brincadeira de Halloween com eles e pegou uma arma para assustar o invasor, que acabou atirando na garganta de Marvin antes de fugir da casa, deixando sua máscara para trás. Ethel ficou tão traumatizada com a morte do marido que morreu apenas alguns meses depois. Ao longo dos anos, um conhecido da família se gabou de cometer o assassinato e então testes de DNA foram realizados na máscara, mas não havia material suficiente. Então, oficialmente, o assassinato de Marvin Brundtland permanece sem solução. Na manhã de 31 de outubro de 2004, uma governanta do Hilton Resort, Flórida, encontrou algo na lixeira do banheiro feminino. A princípio, ela pensou se tratar de uma brincadeira de Halloween, mas na verdade ela tinha encontrado o corpo de uma bebê recém-nascida.
A criança ainda tinha o cordão umbilical e placenta, indicando que alguém tinha dado à luz a essa menina há pouco tempo. As autoridades foram atrás de descobrir quem foi o responsável e algumas pessoas contaram que horas antes, uma jovem grávida e 3 companheiros foram vistos andando pelo saguão do hotel. Ela entrou no banheiro feminino enquanto os homens esperaram do lado de fora. Em certo momento, uma testemunha entrou no banheiro e ouviu uma mulher parindo dentro de uma das cabines. Quando a testemunha perguntou aos 3 homens se conheciam a mulher, um deles alegou ser o namorado dela. A mulher ficou no banheiro por aproximadamente 40 minutos e um segurança a viu segurando a barriga quando saiu. Ele perguntou se estava tudo bem e ela disse que sim, que só havia festejado demais na festa de fantasia de Halloween. Os 4 deixaram o hotel, mas a criança só foi descoberta pela manhã. Impressões digitais, amostras de sangue e evidências de DNA foram tirados do banheiro e comparados com vários suspeitos, mas nem a mãe e nem os 3 homens foram identificados e ninguém foi processado pela morte da recém-nascida. Chris Jenkins era um estudante universitário de Minnesota. Ele tinha 21 anos em 2002 quando passou sua noite de Halloween em um bar no centro de Minneapolis. Depois de sair do bar por volta de meia-noite, ele desapareceu e permaneceu desaparecido por 4 meses, até que seu corpo foi descoberto no rio Mississippi. Ele ainda usava sua fantasia de Halloween, o que indica que ele morreu logo depois da festa. Chris estava muito bêbado naquela noite e, como sua causa de morte foi determinada como afogamento, as autoridades a princípio acreditaram que foi um acidente ou mesmo que Chris havia tirado sua vida. Mas seus pais se recusaram a acreditar nisso e pressionaram os investigadores para que eles fizessem uma investigação mais completa. Até que em 2006, a morte foi reclassificada como homicídio. Eles alegaram que Chris poderia ter sido vítima do misterioso Smile Face Murder, que era um assassino que matava suas vítimas e desenhava um sorriso em seu rosto. Nessa época, aproximadamente 40 estudantes universitários do sexo masculino nos Estados Unidos foram vítimas de uma série bizarra de mortes por afogamento, e alguns deles tinham o desenho de uma cara sorridente. A polícia suspeitava que as vítimas eram drogadas e depois afogadas para parecer que foi morte acidental. Embora nenhum desenho de sorriso tenha sido achado em Chris, os investigadores acharam muitas semelhanças com outros casos não resolvidos. No Halloween de 1955, Marilyn Damon levou seu filho de 2 anos, Steven, e sua filha de 7 meses, Pamela, para um supermercado em Nova York. Enquanto ela fazia compras, deixou seu filho esperando do lado de fora da loja com a sua irmã, que estava dentro de um carrinho. 10 minutos depois, Marilyn saiu da loja e ficou chocada ao descobrir que seus filhos haviam sumido. Pouco depois, apenas o carrinho com a bebê Pamela foi encontrado a 1,5 quarteirão de distância. Mas Steven não estava em lugar nenhum. Ele não foi visto desde então. E em muitos casos em que os bebês são sequestrados, o sequestrador troca o nome da criança e cria como se fosse seu filho. Ao longo dos anos, testes de DNA foram feitos na tentativa de determinar se Steven Damon recebeu uma nova identidade. Em certo momento, os investigadores acharam que Steven poderia ser o garoto da caixa, uma criança não identificada que foi encontrada morta dentro de uma caixa de papelão na Filadélfia em 1957. No entanto, o teste de DNA acusou que ele não era o garoto da caixa. Em 2009, um homem do Michigan chamado John Barnes se apresentou às autoridades acreditando que ele poderia ser Steven. Daí fizeram testes de DNA nele, mas não, ele não era Steven.
É bem possível que Steven esteja vivendo sua vida e agora ele tem 69 anos e nem sabe que um dia foi sequestrado de sua família real. Até hoje, o paradeiro desse menino que sumiu numa tarde de Halloween, a poucos metros de distância de sua mãe, continua desconhecido. E aí, gostaram dos casos de hoje? Eu quero desejar a todos um feliz Halloween. E se você gostou do vídeo, dá uma olhada em outros vídeos aqui do canal, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Não esquece de se inscrever para acompanhar mais casos como esses e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!